Bom, passar a bola aqui, agora pulando. Nai Correia, qual o seu olhar feminino inovador para esta edição do evento? O que você trouxe de lá e você vai compartilhar com a gente? Buenos, como diria meu amigo Felipe Carvalho. Primeiro, foi muito bom encontrar vocês pessoalmente, que muitas vezes a gente está aqui só no virtual. Eu escolhi fazer uma rota diferente nesse Web Summit, a minha terceira edição. Na primeira edição eu estava como expositora, e aí você tem acessos muito diferentes, né, do que a maioria que frequenta. No segundo evento, eu estava turistando junto com toda a turma aqui e vivendo um pouco mais de corredores e deixando o evento fluir mais dentro de um flow. E esse não, eu dediquei especificamente a conteúdos e principalmente conteúdos de AI e comportamento. Eu queria muito quebrar a mística, né, que a gente comenta muitas vezes e que a gente ouve das pessoas, que o conteúdo de 20 minutos não serve para nada, ou é muito ruim, ou é muito isso, ou é muito aquilo. Vi conteúdo ruim? Vi. Se eu pudesse listar e falar aqui, seria interessante, mas você expõe muito também as pessoas que se prepararam para estar ali, né? Eu penso que todo conteúdo tem alguém para assistir. Mas eu vi muita coisa interessante. E aí, minha jornada começou lá no AI Summit, no primeiro dia, com o Nico Andrade falando de o Nico Andrade da OpenAI falando sobre o impacto social da inteligência artificial na América Latina, né? Então, dando um olhar bem focado, muito menos global, mas bem focado aqui na América Latina, até porque ele é diretor aqui da América Latina. Então, falando do uso da OpenAI na favela, falando alguns usos, né, de, por exemplo, a favela GPT, com chatbots gratuitos em 13 comunidades, a Amazon GPT em Manaus monitorando, fazendo monitoramento ambiental inteligente, parcerias com ONGs e educação, instituições para educação, saúde, inclusão. Então, ele trouxe vários exemplos, contou um pouco como que eles estão treinando, né, o OpenAI para ter um feedback mais humano e ajuste fino para a gente garantir diversidade e segurança. Mas nesse mesmo dia, eu tive um contraponto de uma palestra que fala exatamente sobre vieses, e foi uma das principais, foi uma das palestras mais interessantes que eu ouvi. A Julinha podia estar lá no palco, nossa querida Julinha, que fala de vieses, mas quem estava lindamente representando esse assunto, a Iana Chan, que é CEO da Programaria. Vale a pena seguir a Iana e vale a pena ver o trabalho que a Programaria está fazendo. Então, contrapondo um pouco ao que o Nico traz, né, sobre a América Latina ser uma grande bandeira em virtude de diversidade, a Iana traz todas aquelas questões que a Júlia sempre comenta por aqui, né, que os vieses não são bugs, são humanos, que entram na IA pelo histórico de dados, escolhas técnicas e até por time de desenvolvimento ou por falta de diversidade nesses times. Ela fala também dos problemas com reconhecimento facial, principalmente com pessoas negras, gerando ali dados que não necessariamente são dados transparentes. Ela fala também de não basta tecnologia, né? Precisa coragem, né, de enfrentar essas desigualdades e por aí vai. Tá? A gente foi uma das palestras mais interessantes, porque ela mostrou vários elementos ali visuais, e depois eu vou aprofundar isso um pouquinho mais no Mordidas de Tendência, que é a minha newsletter. Eu também assisti a palestra do Luiz sobre necrobotics e foi muito inusitada, né, Renato? Porque assim, ela foi uma palestra surpresa, super interessante, de repente, plim no palco, né? Então, acho que ninguém estava esperando, não estava na programação, e foi realmente, para mim, uma das mais inusitadas, como o Renato já trouxe aqui para a gente. Um outro conteúdo interessante aqui foi conteúdos que foram focados na adoção do uso da AI pelas empresas. Então, teve um painel. Aliás, todos os painéis com a Justina Nixon
foram muito fantásticos. Tem um aqui que eu acho que o Marcel vai trazer, do dia 2, mas nessa do dia 1, ela estava com o Tássius, que é um jornalista que mandou muito bem. Aliás, por sinal, a gente teve ótimos jornalistas mediando ali os painéis. E estava também com o Giuliano, tá? Que é da Embraer. A gente, nessa palestra, eles falam muito sobre a adoção, né? Contando a adoção da Embraer, da IBM, de inteligência artificial, contando os próprios cases, mas chamando atenção principalmente sobre a questão de upskilling, né? O quanto que os profissionais, upskilling e reskilling, né? O quanto que os profissionais precisam de ser treinados, né, em inteligência artificial. A gente está aí falando, como diz o Renato, né, daqui a pouco o uso da AI vai ficar invisível, mas a verdade é que a gente ainda tem muitas pessoas que não usam, então tem uma oportunidade gigante aqui para o uso da AI, e dentro das empresas ainda com todos os cuidados de governança, programas de engajamento, então tem realmente um trabalho muito grande para fazer com os times dentro das empresas. E aí, corroborando com isso, teve uma palestra do David Shin, que é da Read AI, e ele trouxe uma pesquisa relativa a exatamente isso. Primeiro, ele fala de mercado brasileiro, que dobra de tamanho a cada 4 meses em uso de inteligência artificial. Fala que 68% dos profissionais já usam a inteligência artificial nas tarefas diárias, mas, vejam, apenas 1 em cada 3 recebe treinamento formal das empresas, né? Então, o brasileiro ele é autodidata mais do que outras culturas, mas imagina se a gente potencializa isso com mais treinamento no uso de AI, tá? E ele cita também ali nessa pesquisa, essa pesquisa traz um pouco da variável de uso de AI entre locais diferentes, né? Entre regiões diferentes. É bem interessante também, depois eu aprofundo um pouco mais sobre isso. E, por fim, eu vou trazer também uma das palestras que eu achei mais interessante em termos de tendências, né? E principalmente tendências do consumidor, que foi com a Carla Busachi, CEO da WGSN, que sempre fala, né, de tendências de consumo. E aí ela traz uma visão do que está mudando, né, nesse comportamento humano e como que as marcas têm que se preocupar com isso, especialmente como que as pessoas estão buscando coisas que a gente vem falando aqui no Trends também, como as pessoas estão buscando se desligar um pouco do digital e viver experiências mistas, né? Não, porque não vai ser só digital ou só presencial, mas viver essas tendências de se desligar, de se desconectar para viver experiências mais humanas aqui. E aí ela traz 4 perfis que vão estar em alta, né, nos próximos tempos aí. Primeiro, um perfil relacionado à nostalgia e calma, que diz respeito a gente viver offline, se reconectar um pouco também com o passado, fugindo das redes sociais e vivenciando nostalgias mesmo, como ter o grupo do vinil, né, e outras coisas desse tipo, o grupo da bike e coisas similares. Os novos independentes que confiam em micro-influenciadores e valorizam as ações do faça por você mesmo, né, do it yourself, e da transparência radical, que a gente vê muito, principalmente na nova geração, os energizadores, que querem felicidade e brincadeira no cotidiano, independente da idade, e os analógicos, que voltam às experiências presenciais, fugindo desse excesso digital. Então, ela provoca bastante coisas e traz exemplo, por exemplo, de boates anticelulares, restaurantes sem redes sociais, despertador de sons com sons da infância, e colaborações malucas, como, por exemplo, um batom com cor de ketchup azul e por aí vai, né? Então,
a grande provocação aqui dessa palestra foi como equilibrar o digital com o real e apostar nessas experiências simples para valorizar as pequenas alegrias. O consumidor está buscando isso cada vez mais. E aí, para finalizar, antes que meu chefe puxe a minha orelha, senhor Renato Grau, teve uma palestra que eu achei que eu ia sentar e, pelo título, ia ser mais do mesmo, mas eu quis sentar lá. Era diversidade, inovação radical e cultura, né, dentro das empresas. Então, Building a Culture of Innovation. Eu falei, lá vem aquelas palestras que vão falar de inovação da mesma forma e que canseira. Mas ver como é que a gente, muitas vezes, prejulga, né, a palestra pelo nome, por exemplo, a gente que está fazendo curadoria. Essa palestra foi com Camila Veras, que é repórter da BBC News, com a Paula Englert, que é CEO da Box 1824, que é uma referência de pesquisa de comportamento jovens, né, e tendências do futuro, Edu Neves, que é CEO do Reclame Aqui, e o Daniel, CEO da Embraer X, que a gente até teve bastante conversa aí com eles também nos bastidores. E eles trouxeram as quebras de paradigmas que eles fizeram com essa jornada de inovação. Por exemplo, na Infraero, o projeto de laboratório que eles fizeram, eles quebraram todos os paradigmas de diversidade geracional, porque eles tiveram que juntar profissionais de 18 até 80 anos convivendo juntos para criar essas novas ideias, esses novos caminhos para a inovação, né? Então, foi bem interessante, assim, todos os 20 minutos dessa palestra. Falaram de autonomia real para testar, falaram de liberdade criativa, falaram de vários pontos e acho que uma provocação muito importante que foi feita nesse cenário, né, de como você trazer para a cultura de inovação dentro da sua empresa, independente de modelos e formatos, eles bateram muito forte na questão da diversidade, no momento que a gente sabe que a diversidade tem sido atacada e várias empresas têm destituído as suas áreas e seus caminhos ali de práticas de diversidade. Então, eles trouxeram isso muito forte, muito posicionado para 2 CEOs, né? E eu fiquei muito feliz de entender o caminho que eles construíram, que o caminho que eles construíram é o caminho que eu acredito que é através de pessoas fazendo as transformações através da tecnologia e através da diversidade de pensamentos, diversidade de pessoas, diversidade de gerações e tudo que isso traz de útil para as inovações dentro das corporações. Então, é isso aí.